A Apple tem nas mãos hoje, literalmente pela primeira vez na história, o maior argumento de venda de novos iPhones de todos os tempos. Meio que não importa se você tem um iPhone 15, um 14 Pro como este ou um XR antigo, se você tem um iPhone nas mãos e se importa com tecnologia, vai pelo menos considerar seriamente a possibilidade de trocar de smartphone este ano. E isso não tem nada a ver com as inovações dos próximos iPhones 16, 16 Pro, 16 Pro Max, mas com a limitação artificial trazida pela Apple Intelligence. Oi, eu sou o Renato, sou professor de formação e aqui no YouTube eu falo de tecnologia sobre um ponto de vista Apple. E se tem uma coisa que eu não consigo entender completamente é como a Apple pôde anunciar tanta inovação no campo da inteligência artificial e ainda manter aquele mesmo pensamento retrógrado de limitar novas funcionalidades somente aos iPhones Pro e Pro Max. Independente disso, uma coisa é fato, goste você ou não, a Apple Intelligence para funcionar precisa de muita memória RAM. E atualmente só os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max têm mais de 8 GB de RAM. Por isso, só eles conseguem rodar os recursos de inteligência artificial in-device da Apple. Eu sei, isso parece um tanto quanto injusto, e de fato é, mas isso também significa que usuários que querem aproveitar essas novas funcionalidades vão precisar atualizar os seus dispositivos. Por isso, hoje eu quero mostrar para você os 16 rumores mais recentes e muito prováveis de se tornarem realidade sobre os novos iPhones 16, 16 Pro, 16 Pro Max para ajustar as expectativas e não cair em clickbait de site mequetrefe. Primeiro lugar, formatos e tamanhos vazados. É impossível para uma empresa como a Apple, que inventa novos dispositivos na Califórnia, compra sensores de câmera do Japão, fabrica processadores em Taiwan, monta os dispositivos na China, na Índia e depende de uma cadeia globalizada de suprimentos para manter um novo dispositivo 100% oculto até o lançamento. Isso sem falar nas companhias parceiras que produzem carregadores, capinhas, protetores de tela, stands. Toda essa infraestrutura em torno de um novo iPhone é muito eficiente em termos de custo, mas abre uma brecha para jornalistas e redes de mídia se aproveitarem do elo mais fraco dessa cadeia, que são os trabalhadores. Cara, imagina você ganhando um salário mínimo em um país de terceiro mundo para ficar 12 horas apertando o parafuso repetidamente e do nada chega um cara com milhares de dólares te oferecendo toda essa grana em troca de umas imagens vazadas, um protótipo qualquer, um dummy phone ou um projeto de AutoCAD. Você faria? Eu acho que eu faria sim, sem pensar duas vezes. Por conta disso, já sabemos meses antes do lançamento exatamente a aparência dos próximos iPhones 16. Pelo menos pra mim é meio decepcionante ver que em termos de design nós vamos ter novamente esse visual datado, reciclado, exatamente igual dos últimos anos. Eu não aguento mais o iPhone com o mesmo design, mas infelizmente a Apple não pretende, pelo menos em 2024, mudar alguma coisa. Afinal de contas ela nem precisa, pelo menos não esse ano. Em segundo lugar, teremos bordas ainda mais finas, de novo, né? Nós vamos ter praticamente o mesmo tamanho final do iPhone 16. Os bezels, que são aquela partezinha entre o fim da tela e a carcaça, vão ficar ainda menores. E se, por um lado, nós não vamos ver muitas diferenças entre os iPhones 16 e os 15, por outro, a Apple segue firme na missão de evoluir o que já existe. Afinal de contas, os mesmos dummy phones que entregaram o visual externo também indicam que teremos bordas mais finas entre a tela e a carcaça, de novo, aliás. Mas o smartphone vai ter praticamente o mesmo tamanho final que já existe hoje. A única crítica que eu tenho com relação a isso é a falta de uniformidade. Afinal de contas, o iPad não segue o mesmo padrão de tamanho de bordas. E no caso do MacBook Pro, a introdução do Note veio alguns anos atrasada e parece que não há ainda planos para substituí-lo por uma Dynamic Island. Falando em telas, o terceiro vazamento é justamente sobre o tamanho delas. O iPhone 16 terá uma tela de 6.1 polegadas. O iPhone 16 Plus, 6.7. Já a tela dos Pros aumentará um pouquinho para 6.3 e 6.9 no caso do iPhone Pro Max. Os mesmos indícios também apontam para um display cerca de, 20% mais brilhante, com tecnologia OLED, mas desde a introdução do iPad Pro com chip M4, o que eu gostaria mesmo de ver no iPhone é aquela tecnologia de tandem OLED, que junta duas camadas de OLED meio que sanduichadas juntas para dar mais brilho e mais resolução. Eu não sei se isso realmente vai ser implementado no iPhone, mas seria uma ótima adição, pelo menos nos modelos Pro e Pro Max.
quarto rumor com altíssimas probabilidades de se concretizar é a uniformização do zoom das câmeras entre o 16 Pro e o Pro Max. Hoje o modelo menor possui apenas 3x de zoom, enquanto o maior tem 5. Tudo indica que isso acaba esse ano, e ambos modelos passarão a ter zoom de 5x. Pra mim importa muito pouco, mas tem gente que usa bastante. Já o quinto rumor é um daqueles que apareceu, caiu, apareceu de novo e sinceramente não dá pra saber se vai se concretizar ou não. É uma daquelas típicas notícias de jornalista que quando não tem nada pra publicar e precisa bater meta, acaba tirando ali do... você já sabe, né? Segundo alguns sites supostamente especializados em tecnologia, a Apple espera vender 10 milhões de unidades dos próximos aparelhos, muito por conta de Apple Intelligence. Não dá pra saber se isso é verdade ou não, mas vale a pena ficar de olho, já que a Apple não publica faz alguns anos a quantidade exata de cada modelo que ela vende. O sexto boato é um daqueles que já merecia um troféu "Cê jura?", pela obviedade e previsibilidade. Mas enfim, já que eu me comprometi a trazer os vazamentos mais importantes, aqui vai. Os próximos iPhones virão com um novo chip, ou melhor, um novo SoC, System on a Chip, que é um processador com parte gráfica, Neural Engine, núcleos de processamento unificados, além de memória RAM soldada na placa. Esse novo SoC, o A18 e suas variações, muito provavelmente terá arquitetura de 3 nanômetros, Ray Tracing e mais velocidade do que os atuais chips que equipam os iPhones 15 e 15 Pro, mas não espere grandes saltos de desempenho nesse ano. Tirando o aumento de RAM que os iPhones 16 e 16 Pro vão precisar para fazer rodar a Apple Intelligence lisinha, a Apple continua firme e forte no seu propósito de entregar inovação a conta-gotas. E o próximo rumor é justamente sobre isso. O sétimo vazamento dá conta de que as baterias dos próximos iPhones terão maior intensidade, ou seja, serão mais densas e virão meio que encapsuladas numa espécie de caixa de aço inox. Pelo menos segundo um vazador compulsivo chamado Mintico. Na minha avaliação, esse tipo de rumor sobre melhorias incrementais na capacidade de baterias a gente vê todo ano. Agora, essa história de uma caixa de aço inox para bateria é a primeira vez que eu ouço falar e assim, é meio contraditória. Porque é claro que esse encapsulamento tornaria baterias ainda mais seguras, mas me parece algo que ocuparia muito do espaço interno do aparelho, que a Apple sempre costuma rejeitar. No fim das contas, você e eu podemos esperar novos iPhones mais eficientes no quesito consumo de bateria, mesmo que a capacidade delas não mude muito. Ufa! Nós ainda estamos na metade dos rumores e daqui pra frente a coisa começa a esquentar. Então se você curte tecnologia e estilo de consumo, aproveita esse momento para deixar o seu like nesse vídeo, caso ainda não tenha feito, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu faço esse canal totalmente sozinho, sem nenhuma equipe por trás, e é por conta do seu apoio que eu posso continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Continuando, o oitavo rumor é sobre o tal do botão dedicado para câmera, que já ganhou meio que extraoficialmente o nome de Capture Button. Provavelmente ele ficará mais ou menos aqui, meio que oposto ao botão de power que existe hoje, mais ou menos aqui, o que na minha opinião, assim, até faz sentido no caso de gente que usa a câmera na horizontal, no jeito certo. Mas imagina um botão exatamente aqui, perto do lugar onde você tá sempre encostando a mão. Tá complicado entender isso. Você vai ficar o tempo todo raspando, tocando, a quantidade de apertos acidentais que vão acontecer será muito grande. A menos que esse botão só funcione quando o aplicativo de câmera estiver aberto, que faz bastante sentido, mas também é o tipo de coisa que me faz pensar, pra que um botão dedicado? Que só funciona quando um determinado aplicativo em específico tá aberto. Eu não tenho o que mostrar, então eu vou inventar um botão novo, sabe? Continuando nesse assunto, vamos falar do nono rumor, que trata das câmeras. Além da Sony, agora parece que a Samsung também vai fornecer alguns sensores de câmera para a Apple. Não se sabe exatamente o papel específico de cada uma dessas empresas, se o 16 vai receber sensores da Samsung, os Pro e Pro Max da Sony, enfim. Pode ser até que o mesmo aparelho receba ambos, mas o fato que está confirmado é que teremos sensores maiores na câmera principal, o que não significa necessariamente mais megapixels. A câmera de zoom finalmente receberá um sensor de 48 megapixels para substituir o de 12 que existe hoje, e alguma melhoria será feita na terceira câmera dos iPhones Pro e Pro Max. A gente ainda não sabe exatamente o que. Eu não lembro se eu já falei ou não, o iPhone Pro também vai receber zoom de 5x este ano. Agora, o que me deixa muito frustrado com tudo isso, tanto como produtor de conteúdo aqui pro YouTube, quanto como consumidor dos produtos Apple, é a falta de rumores sobre novas câmeras de selfie. Já passou da hora de termos mais qualidade naquela câmera mequetrefe. Tem gente que tira mais selfie do que foto com o telefone virado para trás. Ou seja, com as câmeras traseiras. E se a Apple não começar a se mexer nesse segmento, daqui a pouco ela vai ficar para
para trás das concorrentes. A 10ª notícia dá conta dos novos e melhores microfones para os iPhones Pro e Pro Max, tanto por conta da necessidade da Apple Intelligence, quanto porque todos os anos um ou outro componente precisa ser melhorado mesmo. E olha aqui, diferente de outros produtos Apple, o iPhone já possui microfones excelentes. Toda melhoria é bem-vinda, mas eles deviam pensar em novos microfones para os fones, para os AirPods Pro. O vazamento número 11, eu tô ficando sem dedo, é algo que, particularmente, assim, eu uso muito pouco, que é o MagSafe, aquela rodelinha de ímãs em volta da parte de trás, que gruda o iPhone em alguns acessórios e em carregadores sem fio. Tudo indica que a Apple tá pensando em aprimorar o MagSafe dos iPhones e torná-lo melhor, com ímãs mais finos e mais potentes. E até o lançamento desses iPhones pode ser que todos os acessórios MagSafe que existem hoje se tornem meio que obsoletos e não funcionem com os novos iPhones. Isso é uma coisa que a Apple claramente faria, então espere por um novo MagSafe com um padrão ligeiramente diferenciado. O 12º vazamento é um daqueles envolto numa atmosfera de extrema especulação, ninguém sabe direito, mas eu achei importante trazer aqui. De concreto, o pessoal que mexe com desenvolvimento para iOS encontrou 5 códigos diferentes ao invés dos 4 de sempre. Eu gostaria de chegar aqui e falar para você que finalmente nós teremos um iPhone Ultra na linha, um iPhone Slim, mas infelizmente o mais provável é que esse 5º código seja do iPhone SE de 4ª geração. Então, pelo menos esse ano nós não teremos nenhum iPhone Ultra. Na mesma linha de, entre aspas, não teremos iPhone Ultra em 24, o 13º rumor é sobre o tal iPhone Slim, um novo aparelho que substituiria o fracassado iPhone Plus. Uma coisa é certa, o Tim Cook adora reciclar peças obsoletas e projetos antigos. Alguém deve ter encontrado numa gaveta qualquer algum projeto descartado do Johnny Ive de um iPhone extremamente fino e mandou os engenheiros desenvolverem esse novo iPhone Slim. O ranço que eu tenho desse tipo de mentalidade é que esse design de produto à la Johnny Ive enfatiza muito finura e leveza, quase sempre comprometendo funcionalidades e desempenho. Um exemplo disso é o MacBook Pro que eu tenho aqui. É um computador lindo, fino, leve, mas chega a mais de 100 graus no processador por falha de design. Os caras quiseram fazer um computador extremamente fino e leve e não deram conta de fazer com que ele rode bem os processadores, os componentes que ele tem aqui dentro. Pelo menos o desenvolvimento de um possível iPhone Slim tem uma utilidade prática. Quanto mais finos forem os dispositivos de hoje, mais provável se torna um iPhone Fold. Ou um iPhone dobrável, ou melhor ainda, na minha opinião, um MacBook Pro com uma tela dobrável de ponta a ponta. Sobre isso eu quero saber a sua opinião. Você prefere smartphones mais grossos, com mais bateria, maior robustez, ou gosta dessa possibilidade de uma nova linha da Apple com aparelhos mais finos, se isso trouxer no futuro um iPhone dobrável? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Em 14º lugar, vamos falar das cores. No caso dos iPhones 16, nós vamos ter coloridos mais brilhantes, provavelmente seguindo o mesmo padrão do ano passado: azul, rosa, amarelo, verde, preto. Talvez eles façam algum revezamento de cores. Por exemplo, trocando o verde por um roxo, ou no máximo um azul por outra cor. Já os iPhones Pro virão com as mesmas cores do ano passado, ou seja, um preto, um branco, um titânio e um azulado. Mas terão muito provavelmente uma 5ª cor, aquele dourado meio rosé. Ainda falando do acabamento dos iPhones, o 15º rumor fala que a gente vai ter uma aparência escovada e não mais polida como é hoje no titânio. Na minha opinião, mudar um estilo de pintura, uma finalização, é uma daquelas coisas que as empresas fazem tanto por uma questão de diminuir custos, como naqueles momentos que não tem mais nada de novo para mostrar. Para encerrar, o 16º rumor é de que os preços devem ser mantidos nos mesmos patamares do ano passado. Serão cerca de $800 pelo modelo de entrada com tela menor e chegando a $1.600 no iPhone Pro Max com o máximo de armazenamento possível. Mas mais importante que tudo isso é a sua opinião. Agora que você chegou ao final desse vídeo, eu quero saber quais são as suas expectativas para os iPhones 16, 16 Pro, 16 Pro Max. Você tá pensando em trocar de smartphone esse ano? Deixa um comentário aqui embaixo pra gente continuar conversando sobre esses temas de tecnologia. E o mais importante, escreva aqui qual desses rumores te agrada mais. Até a próxima, valeu, falou, abraço, fui!